Olá pessoal, nós vamos continuar agora com o nosso capítulo de número 7, que é acerca da Guerra Fria. Na aula passada nós vimos uma apresentação assim de forma geral, o que é a Guerra Fria, né, que foi a disputa de forma direta em algumas áreas e indireta em outras áreas, que o mundo sofreu após a Segunda Guerra Mundial. O mundo ficou dividido, a sua geopolítica, ou seja, a política mundial, entre dois grupos principais: um bloco de países capitalistas liderado pelos Estados Unidos e um bloco de países socialistas liderados pela União Soviética. Essa disputa ela se deu em diversas áreas: tecnológica, espacial, econômica, armamentista, E vimos a criação de alianças militares como a OTAN, o Pacto de Varsóvia. Vimos também a divisão da Alemanha, principalmente a capital, com o Muro de Berlim, para impedir o translado, ou seja, a mudança de pessoas de um lado para o outro. Vimos o significado do que seria socialismo, que seria capitalismo, as contradições dessas ideias. E hoje a gente chega na página 160, vamos estudar da 160 até a 166 com o terceiro mundo, O que foi o terceiro mundo. E também vamos ver aqui um pouco da corrida espacial e também a corrida tecnológica ou armamentista, ok? Antes disso, e esquecendo de falar, vou bem rápido aqui mostrar a correção da nossa atividade da aula passada. Nós tivemos 4 questões na aula passada, a 1, a 2, a 12 e a 13. Aliás, 4... Deixa eu ver aqui, não é essa. Aqui. Isso, 4 questões, a 1, a 2, a 3 e a 10, aliás. A primeira questão perguntava o que foi a Guerra Fria. Então eu coloquei aqui a resposta que vem no livro. Vocês acreditam que tenham feito de forma mais resumida, mas se está dizendo a mesma coisa, não tem problema, vocês podem deixar. A Guerra Fria foi uma disputa ideológica, política e econômica por áreas de influência entre o governo capitalista dos Estados Unidos e o governo socialista da União Soviética. Essa disputa ficou conhecida como Guerra Fria, porque as duas grandes potências mundiais não chegaram a se enfrentar diretamente, apesar de fornecerem ajuda militar aos países com os quais se aliaram. 2. Explique por que a Alemanha foi dividida durante a Guerra Fria e qual era a finalidade do Muro de Berlim. A resposta: a Alemanha foi dividida em 4 partes, cada uma entregue a um país vencedor da guerra: Inglaterra, França, Estados Unidos e União Soviética. No final da década de 40, os países capitalistas se uniram e formaram a República Federal Alemã, RFA, também conhecida como Alemanha Ocidental, com capital em Bonn. O lado oriental, por sua vez, ficou vinculado à União Soviética. Nessa região foi formada a República Democrática Alemã, RDA, ou Alemanha Oriental, com a capital em Berlim. A cidade de Berlim foi dividida em 2 áreas de influência, assim como a Alemanha, o lado capitalista e o lado socialista. Em 1961, teve início a construção do Grande Muro que dividia a cidade, o Muro de Berlim, que servia para impedir a passagem de pessoas do lado socialista para o lado capitalista e vice-versa. Esse muro era vigiado o tempo todo. Existiu por 28 anos e foi um dos símbolos da Guerra Fria. Acredito que vocês colocaram respostas mais resumidas, mas se está dizendo a mesma coisa, não tem problema. Terceira questão dizia: escreva um texto sobre as contradições do capitalismo e do socialismo. O capitalismo e o socialismo são sistemas político-econômicos contrastantes entre si, ambos com características específicas e contraditórias se compararmos suas teorias e suas práticas efetivas. Em relação ao sistema capitalista, embora sua proposta se constitua na produção de riqueza, elas não foram distribuídas de forma igualitária. Por isso, nos países capitalistas, geralmente, há grande desigualdade social.
Em relação ao sistema socialista, também ocorreu uma desigual distribuição de mercadorias e benefícios do Estado nos lugares em que foi implantado. Isso ocorreu, entre outros motivos, por conta da formação de uma burocracia privilegiada que se apropriou do poder político e econômico, né? Acredito que todos retiraram do livro aquela parte das contradições. Está corretíssimo também. Leia o texto a seguir, tinha um texto, né, para a gente ler na questão 10, para a gente responder da A até a D. A dizia: o que foi o macartismo? Macartismo foi um movimento de perseguição política aos supostos comunistas que viviam nos Estados Unidos. Essa perseguição política também ficou conhecido como movimento de caça às bruxas, né? Macartismo. Agora vem a B. Quem eram as pessoas acusadas de comunismo nos Estados Unidos? Todas as pessoas consideradas aliadas aos comunistas ou que, pelo menos, uma única vez participaram de reuniões convocadas por instituições e grupos de apoio à ação da Internacional Socialista. No meio artístico, roteiristas, atores, atrizes, músicos, jornalistas e executivos foram demitidos, né? Então vocês veem que era uma perseguição muito forte, né, dentro dos Estados Unidos a qualquer um que tivesse alguma ligação, algum tipo de simplesmente concordar, né? Só para a gente ver como era forte essa caça às bruxas, né, nos Estados Unidos, a caça às pessoas que defendiam as ideias socialistas. Como funcionava a defesa dos cidadãos acusados? Não havia qualquer meio de defesa, além da quinta emenda, que protegia o cidadão de abusos de poder. Comprovar essa situação de abuso, entretanto, era quase impossível, ou seja, não tinha o que as pessoas fazerem. Isso serve até para a gente ver um pouco como os Estados Unidos não é nada, né, do que costuma ser dito, o país da liberdade, do direito de expressão. Não é bem assim. Então você é quase uma ditadura, né? Se você estivesse acusado de compactuar, concordar com as ideias socialistas, você já era preso, sofria era mandado para campos de concentração, demitido, né? Qual é a sua opinião sobre a perseguição a pessoas que fazem oposição a determinado regime político? Essa é a resposta pessoal, né? Quero orientar vocês a justificar a opinião, né? E quem sabe a gente poder fazer um debate, mas de forma assim bem resumida. A perseguição a alguém que faz algum tipo de oposição a um determinado regime político, perseguir sempre é um mau exemplo, um mau caminho. Por quê? Quando você persegue, você está gerando também uma violência que pode ser utilizada pelo outro lado, né? Qual seria o melhor caminho de você se opor a uma ideia política? Orientar, educar, né? Você responsabilizar até onde a pessoa está defendendo uma ideia e até onde ela está sendo violenta. Uma coisa é você defender, outra coisa é você ser desrespeitoso, violento, como a gente vê certas pessoas praticando violência contra negros, mulheres, homossexuais, né? Você for de um partido político, de um lado político, você sofrer violência. Então isso merece ser responsabilizado. Não, isso aqui é crime, isso aqui é agressão, você vai, né, pagar por isso. Mas a perseguição a alguém que defende uma ideia política, né, só por perseguir, ela é algo perigoso. Porque, como eu digo, você acaba criando a chance, dando um exemplo de violência, né? O que a gente deve sempre pautar é pela questão do respeito, né? O respeito. Você pode até ter uma opinião, mas você é obrigado a respeitar
todas as outras, ok? Então a gente volta agora lá para o nosso conteúdo de hoje. Gente, o primeiro ponto a nós percebemos aqui na página 160 é acerca da independência, né, de muitos países africanos e asiáticos. Durante muitos séculos, a África, a América, a Ásia, ela foi colonizada, explorada, roubada, né, pelos países europeus. E após a Segunda Guerra Mundial, esses países europeus tanto saíram enfraquecidos, como também os países africanos e asiáticos, por terem lutado na guerra, eles saíram fortalecidos e também determinados, né? A população saiu determinada a conquistar sua independência. Então, nós temos durante a Guerra Fria, né? Ela ajudou muitos desses países a conseguirem a sua independência. Como assim? A gente sabe que durante a Guerra Fria o mundo ficou dividido entre dois blocos, né? Assim, então aqueles países, muitos países que eram dominados por algum país capitalista, pediam socorro, ajuda à União Soviética. E outros que eram dominados por outros países vinculados à União Soviética pediam ajuda aos Estados Unidos, né? Então isso ajudou muitos países a conseguirem sua independência. E outros optaram por lutar por independência sem se aliar a nenhum país nem outro. Então é aí que a gente tem a formação do terceiro mundo. Vocês são muito jovens, nunca ouviram talvez essa expressão terceiro mundo, mas era até um certo tempo atrás uma expressão muito comum. O Brasil é um país de terceiro mundo. Terceiro mundo era sinônimo. Se você falar para o seu pai, para sua mãe, mãe, pai, o que é terceiro mundo? Ele vai falar, é um país pobre. Era sinônimo de pobreza, né? E o terceiro mundo, essa expressão terceiro mundo surgiu durante a Guerra Fria como os países de primeiro mundo eram considerados os países mais ricos do capitalismo. Estados Unidos, Inglaterra, França, né? E os países que eram alinhados, né, a eles. O segundo mundo era considerado os países mais ricos do socialismo, a União Soviética, né? E os países que eram vinculados à União Soviética. E o terceiro mundo era todos os países que não queriam fazer parte nem de um lado nem de outro, né? Queria eles próprios decidirem seus rumos, sem ser aliado nem dos Estados Unidos nem da União Soviética, né? Esses países eram capitalistas ou socialistas, mas eles não queriam ser aliados nem de um nem do outro, né? Então, logo após a Segunda Guerra Mundial, já em 55, cerca de 29 países da África e da Ásia se uniram para lutar, fizeram a chamada Conferência de Bandung, né, que foi nas Nações Unidas, para lutar pela independência, né, reivindicar a independência desses países. E foi aí que se deu, por eles dizerem que não aceitavam fazer parte nem de um bloco nem de outro, que se deu a formação do terceiro mundo. E foi aí também que se deu a independência de dezenas e dezenas de países. Só para a gente ter ideia, aqui nessa imagem mostra um pouco como era a África antes da independência desses países, né? Antes da Segunda Guerra Mundial, a África era toda dominada por países estrangeiros. A Inglaterra, França, Portugal, Itália, Alemanha, Espanha, Bélgica, né? Cada um desses países tomou uma parte da África para eles. A mesma coisa a Ásia. E aí a gente pode ver aqui, por exemplo, como foi que ficou a África após a independência desses países. A África, né, conseguiu a liberdade, né, a África tem cerca de 52 países, então ela conseguiu a liberdade, né, para dezenas de países. A mesma coisa na Ásia, como a Índia, por exemplo, conseguiu a sua liberdade, que é hoje o segundo país mais populoso do mundo e um dos maiores do mundo, ok? Só para a gente ter um exemplo do que a gente está falando aqui e do que buscava a Conferência de Bandung. Então, compreendido essa mudança na geopolítica do mundo, esses países conseguindo a sua liberdade e
a formação do terceiro mundo, ou seja, esses países que não eram alinhados a nenhum bloco, a gente pode passar agora para a página 161 para a corrida espacial, que foi justamente a disputa dos Estados Unidos e da União Soviética para ver quem chegava primeiro a dominar o espaço, né? Os soviéticos eram muito avançados na tecnologia, até mesmo porque, pessoal, saía dessa disputa aqui o desenvolvimento de novas armas, mísseis de longa distância, foguetes, né, ogivas. Então era uma corrida que ajudava no desenvolvimento também tecnológico e bélico, né, de armas. Então a Rússia conseguiu logo mandar a primeira sonda ao espaço, conseguiu também mandar... Nós temos aqui alguns pontos que marcam essa corrida espacial. Esse livro ele é muito reduzido, então ele deixou de fora muita coisa importante, como o primeiro ser vivo terrestre a ser lançado ao espaço, que foi a cachorrinha Laika, né? Mas de forma bem resumida, os soviéticos conseguiram mandar as duas primeiras sondas espaciais, como a Sputnik 1 e 2 em 57. Os americanos mandaram a sonda Vostok. Aliás, os americanos mandaram a... não tem aqui o nome da sonda americana, né? Mas logo após mandar a Sputnik 1, os soviéticos mandaram também a Sputnik 2, que eu queria mostrar aqui para vocês. A cachorrinha Laika, ela foi o primeiro ser vivo terrestre a ser mandado ao espaço. Ela era uma cachorrinha vira-lata das ruas de Moscou e ela foi mandada ao espaço. Infelizmente morreu em órbita, né? Ela foi o primeiro ser vivo a ser mandado ao espaço em forma de teste, né? Olha, coisa linda. E aqui nós temos também o primeiro homem a ser lançado ao espaço, que foi o astronauta russo Yuri Gagarin, né? Ele foi o primeiro astronauta a ser mandado ao espaço. E essa foto aqui é muito conhecida, né? Yuri Gagarin, primeiro astronauta, primeiro homem a ser lançado ao espaço, né? E aqui nós temos a primeira missão tripulada a chegar à Lua, que foi a missão Apollo 11 dos Estados Unidos, né? Aqui nós temos a tripulação da nave Apollo 11, né? O líder dessa missão era Neil Armstrong, que foi ele que falou aquelas palavras, a frase que ficou eternizada, né? Quando ele chegou ao solo lunar, que conseguiu descer da nave, ele falou: um pequeno passo para o homem, mas um grande salto para a humanidade, né? Essa frase ficou eternizada, né? Neil Armstrong foi o primeiro homem a pisar na Lua. Aqui uma imagem bem simbólica que girou o mundo, né? No ano que... quando isso foi televisionado para milhões de pessoas na época, né? A missão Apollo 11, que aconteceu em 1969, que foi quando, né, a primeira missão tripulada conseguiu chegar na Lua. Depois disso foram à Lua mais algumas vezes? Sim. Ao todo, houveram 6 missões para a Lua. Os russos foram à Lua também, né? Não, essa é a mais falada porque foi a primeira, mas houveram outras 5, certo? Apenas uma curiosidade, algo importante, não podia deixar de... Então, só para a gente ver o quanto a gente também está perdendo, até fazer um parêntese para falar isso. As reformas que são feitas na educação têm prejudicado muito, gente, o aprendizado. Todos esses conteúdos faziam parte do que era visto aqui no 9º ano. E eles foram agora tirados, né? Você não encontra, tá vendo só? Então isso faz falta quando vocês forem lá no ensino médio, né? No Enem, no vestibular, né? Tudo ficou bem resumido. Aqui a gente tem
resumindo aqui, o lançamento da Sputnik 1, a chegada de Yuri Gagarin ao espaço, né? Ele ficou em órbita da Terra, né? E retornou. Temos a chegada da Apollo 11 em 1969 na Lua. E aqui também a gente tem algo muito importante, que é o papel das mulheres, principalmente na União Soviética, onde havia uma abertura maior para as mulheres participarem na política, na sociedade de maneira geral, né? Que foi da Valentina Vladimirovna, né? Ela foi a primeira astronauta, né, mulher que chegou ao espaço. E isso é muito importante porque marca a participação das mulheres, que sempre foram muito excluídas, né, da participação social, da participação política, foram excluídas de direito ao ensino, né, à educação. E como eu falei, toda essa corrida ela servia também de base para o desenvolvimento tecnológico e de armas. Primeiro os Estados Unidos com as bombas atômicas da Segunda Guerra Mundial, depois a União Soviética também desenvolveu armas atômicas logo após a Segunda Guerra, e os Estados Unidos desenvolveram armas ainda mais modernas, como era o caso das bombas de hidrogênio. Vou mostrar aqui para a gente bem rápido a explosão de uma das bombas atômicas, um teste, né, feito na época. Бомба приближается к точке взрыва. Высота 4000 метров. Осталось 3 секунды. 2, 1, 0. Столб, поднимающийся с земли, быстро увеличился в объеме. Então, pessoal, aqui foi apenas para nós vermos um exemplo do que era a corrida armamentista. A gente chegou aqui a ver um dos testes de bombas nucleares à base de hidrogênio feitas pela União Soviética. Vocês viram que o cogumelo, né, da explosão, ele superou os 60 quilômetros de altitude, e tanto a União Soviética como os Estados Unidos detinham milhares de ogivas nucleares, e isso causou um pânico. Aqui no livro é chamado de pesadelo nuclear. Causou um pânico, né, em milhões de pessoas, que a qualquer momento houvesse uma guerra entre a União Soviética e os Estados Unidos. E claro, não restaria humanidade depois disso, porque o risco de uma guerra nuclear levaria à dizimação de toda a humanidade. Então eram construídos bunkers, né, porões, metros de profundidade, para as famílias se abrigarem em caso de uma catástrofe nuclear, né, na tentativa de conseguirem sobreviver algumas semanas. E aí foi feito inclusive um relatório. Isso ajudou muito que não houvesse um ataque direto, nem dos Estados Unidos, nem da União Soviética, que foi o relatório realizado, que uma das coisas que ficou constatada nesse relatório foi a destruição mútua assegurada. Mesmo que os Estados Unidos ou a União Soviética atacasse primeiro, né, o outro país teria sim como responder. Isso por quê? Porque tanto a União Soviética como os Estados Unidos não deixavam suas armas nucleares em um só lugar. Eles tinham armas nucleares em submarinos espalhados pelo mundo, debaixo do chão, espalhado em vários locais do mundo.
em navios de guerra, também espalhados em vários locais do mundo. Então, se você atacasse um lugar, a resposta viria de outro, né? Então, em qualquer guerra que houvesse, o mundo todo, a vida no planeta seria destruída através do uso de armas nucleares, certo? Isso ajudou muito a não haver um ataque direto. E o marcatismo, a caça, aliás, cadê? Sim, o marcatismo, que foi a chamada caça às bruxas, que aconteceu a caça às bruxas, que foi a expressão utilizada, né, para explicar o que foi que aconteceu nos Estados Unidos durante a Guerra Fria, que foi implementado o marcatismo, que foi uma série de medidas pensadas, né, pelo senador americano Joseph McCarthy, né? E essas medidas eram o quê? De caça mesmo às bruxas, a qualquer pessoa que fosse assim suspeita de concordar com os comunistas ou com a União Soviética, com as ideias do socialismo. Elas eram demitidas, caçadas, presas, né? Muitas desapareceram, foram mandadas para campos de concentração no meio do deserto, nos Estados Unidos, certo? Como a gente viu lá na nossa atividade, essas pessoas não tinham direito à defesa, né? Não tinha juiz, não tinha nenhum promotor que pudesse defender essas pessoas. Elas ficavam mesmo, eram perseguidas de verdade, né? E surgiram, tanto nos Estados Unidos como na União Soviética, sistemas, serviços de inteligência, de espionagem, né? Para espionar as pessoas. Aliás, para espionar tanto pessoas como, por exemplo, os outros países. Os Estados Unidos criou o sistema de inteligência norte-americana, a CIA, que era para espionar, tinha espiões espalhados no mundo inteiro para saber segredo dos países alinhados com a União Soviética, segredos de arma, segredos econômicos, segredos políticos, né? Já a União Soviética criou a KGB, que também era um sistema de inteligência e tinha espiões infiltrados no mundo todo para descobrir, né, segredos dos Estados Unidos e dos países aliados, certo? E, gente, algo para a gente terminar aqui, né, 165 e 166, a gente tem o conflito no Oriente Médio, né? Todo mundo já deve ter ouvido falar em Israel e Palestina. E sempre quando a gente ouve falar, é uma guerra, é um atentado terrorista. Quando é que isso começou? Isso começou quando? Depois da Segunda Guerra Mundial, a Inglaterra quis criar um país para os judeus, que eram libertados da Alemanha. Só que o lugar que a Inglaterra escolheu para criar esse país, já havia milhões de pessoas morando nele, né? Que era a região da Palestina, uma região que fica dividida entre o Líbano, a Síria, a Cisjordânia e o Egito. Essa faixa de terra aqui, né? Chamada de Palestina, que era uma região árabe e durante a Segunda Guerra ainda era dominada pela Inglaterra. Muito bem, a Inglaterra em 47, né, disse, agora aqui vai ser um país chamado Israel. E a população palestina que vivia lá, professor? Essa população passou a ela perdeu todo o direito em cima da terra, porque foi criado um governo judeu, né, os judeus que iam morar lá, foi criado um governo para tomar de conta das terras, expulsar essas pessoas das terras, né, e ficar com as terras delas. Para que esse governo desse certo, a Inglaterra, os Estados Unidos, deu muita arma para Israel. Muita, né? Inclusive armas atômicas, certo? Então foi aí que começou a disputa. O povo árabe não queria sair das terras e o povo judeu começou a obrigar eles a saírem das terras. Houve guerra porque os países da região, Síria, Líbano, Cisjordânia e Egito, que eram árabes, tentou ajudar a população da região, mas Israel conseguiu derrotar esses países 2 vezes, né? Por quê? Porque Israel era apoiado pelos Estados Unidos, o país mais rico do mundo, mais bem armado, né?
Então, desde então, Israel, vocês conseguem ver aqui, ó, o mapa da região em 1947. De lilás, a gente tem o estado israelense, que foi onde a população se instalou. De verde, a população palestina, né? E amarelo, os países da região, que eram todos árabes. Já hoje, aqui pegando em 2018, olha a diferença, gente, né? A população palestina, que era essa aqui de verde, ela quase desapareceu, ela foi expulsa das terras. Toda a região passou a ser, quase toda, né, lilás, ou seja, tomada por Israel, pelo governo judeu, né? Então, por causa disso, a população palestina vem lutando para não perder as terras. E Israel vem lutando com seu exército muito poderoso para tomar o que ainda resta. Quando vocês verem no jornal falar a faixa de Gaza, é isso daqui, ó. Essa faixazinha de terra. Ela é muito estreita, mas moram mais de 2 milhões de pessoas só nessa faixazinha, né? Por causa disso ela é chamada de faixa de Gaza. É onde mora o resto da população árabe, que ela é sempre atacada por Israel, né? Então é daí que vem o conflito. Os árabes tentam se manter nas terras, Israel está ano após ano conseguindo expulsar os poucos que ainda restam, né? Então é aqui que vem o conflito do Oriente Médio, né? Surgiram também várias formas de fundamentalismo, a gente pode falar em outro momento, para não ficar muito extensa a aula, né? Quero encerrar por aqui para cumprir aquela promessa de falar menos, né? 30 minutos de aula. Então a gente se encontra no grupo agora para fazer atividade, ok?